Fernando já está aí na tela com a Fernando, gente. bom dia. Bom dia, Fernando. Ele Bom que dia, entende Fabi. Bom dia, tudo, Saul. tudo de tecnologia, 5G, ele entende de tudo, tudo, tudo. Bom, temos novidade aí, né? Deixa eu apresentar então, é o Fernando Oliveira, ele é consultor da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e nós vamos falar sobre o 5G. Até ontem, quando nós falamos um pouquinho aqui no jornal sobre isso, Fernando, muitas pessoas disseram assim, olha, nem o meu celular, nem o 4G está funcionando direito, imagina o 5G. Conta pra gente quais as novidades, o que avançou no Brasil em relação à tecnologia 5G. Brasília, né? O pessoal lá já tá com 5G bombando. É. Exatamente, essa é a grande novidade desta semana, né? Desde a semana passada, na verdade, o mercado de telecomunicações tem passado aí por um momento de muita pauta na mídia, justamente pela entrada em operação do 5G puro, como nós chamamos, na cidade de Brasília. Lembrando, estava-se previsto que todas as capitais, mais o Distrito Federal, tivessem o 5G ativado, pelo menos em parte das suas áreas geográficas, até julho, até o final deste mês. Mas por questões logísticas, por falta de equipamentos, principalmente pelo problema todo de fabricação que existe, e falta de componentes, de insumos até para a própria indústria nacional, não foi possível seguir o cronograma como ele estava previsto, e o governo, a Anatel, ela, seguindo um conselho do grupo que acompanha toda essa ativação, deliberou e aprovou uma postergação de 60 dias. Então, como obrigação, até setembro, até o final de setembro, todas as capitais deverão ter o 5G em funcionamento. O que aconteceu é que vamos dizer assim, esse escalonamento da implementação, ela é bastante interessante, porque permite que problemas que sejam encontrados durante a implantação, é uma coisa nova para todo mundo, possam ser sanados e sejam melhorados esses processos de implementação. Então, desde quarta-feira desta semana, dia 6, Brasília é a primeira cidade brasileira a ter o 5G puro em funcionamento. E o feedback tem sido positivo. Agora, a maior dúvida das pessoas, e inclusive não é só dúvida, muita gente já se indignando, porque espalhou-se uma notícia de que, olha, esses celulares que vocês estão usando aí, a hora que o 5G chegar em Floripa, chegar em Balneário Camboriú, porque são as capitais, depois as cidades de maior porte, né? Aqui, Balneário Camboriú, a gente recebe uma dosagem muito grande de turistas e, por consequência, é uma cidade prioridade para a instalação do 5G devido ser um dos maiores parques turísticos do estado de Santa Catarina. É verdade mesmo? Eu vou ter que jogar o meu telefone fora? Não vai funcionar? Como é que vai ser? Jogar, eu não digo, viu, Saúl? Mas é verdade. Assim, os telefones atuais, desde que não sejam esses modelos que já possuem o 5G, então, os telefones mais recentes, então, Saúl, você que deve ter um iPhone 13, último modelo, sim. vai ter o 5G. O 13 não, mas o... 10, né? O 10. É o 11. 10, 11, sei lá o que é isso aqui. Não. Então, eu sinto lhe dizer, vai ter que trocar seu telefone. Sério? A Anatel, ela tem uma lista que tem hoje 67 aparelhos que estão homologados, são 8 fabricantes que já têm esse produto homologado, e eu ressalto aqui a importância de se usar um produto que tenha certificação da Anatel, porque ele vai obedecer a todos os critérios de fabricação, não terá aqueles problemas com questão de aquecimento de bateria e assim por diante, não traz os riscos. Então, é muito importante que sejam produtos homologados pela Anatel, mas tem que ter o suporte ao 5G. Tá, mas então o iPhone 11 não tem? Não tem. Não tem. Depois eu posso até passar aí para a produção o link, né, da Anatel, e vocês podem divulgar. É importante que a população consulte para saber se o seu telefone tem ou não. Mas o 4G vai continuar funcionando, né, Fernando? Vai. Era então isso tá que eu bom. ia falar. Então, o que acontece? O 5G ele vai chegar, então a gente espera que até meados de agosto que Florianópolis tenha o 5G puro ativado. Pô, agosto mas tá isso aí, não né? vai. Quando você fala, Fernando, 5G puro, você falou já algumas vezes, o que isso significa? Tá, quem, por exemplo, tem um telefone que seja compatível e já passou, por exemplo, na Beira-Mar, ali na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, pode ter notado que aparece o 5G, o símbolo do 5G no seu telefone. Esse 5G que hoje está ativo, ele não é o 5G puro, ele é vamos dizer assim, um caminho para o 5G, porque ele faz uso das frequências do 4G para algumas funcionalidades do 5G. O 5G puro é aquele que vai funcionar na frequência que foi designada pela Anatel para o 5G e que traz aí
todas as funcionalidades que nós, inclusive, já mencionamos aqui algumas vezes, de alta velocidade, de comunicação massiva e simultânea de dispositivos e também a baixa latência. Mas isso não, Fernando, me tira uma dúvida. Às vezes o cliente faz um plano lá de telefonia. Sim. Velocidade e a qualidade do sinal não depende da telefonia? Como é que funciona isso? Depende, isso é muito importante, né? Ou Ah, seja, esse é um dos pontos que, inclusive, dentro deste grupo de trabalho que nós temos de acompanhamento do 5G aqui em Santa Catarina e que tem dado muitos resultados, é o primeiro passo. O ah, 5G, ele, pelo fato de ser uma tecnologia diferente, ele requer um número muito maior de antenas, de hum. 10 a 20 vezes mais antenas para que tenha aquela cobertura que a gente espera. Tá, e as E empresas farão isso? Instalarão essas antenas? Porque instalarão, sem dúvida, o elas grande serão problema. obrigadas por lei ou não? Não existe, assim, não existe a obrigação da quantidade de antenas, mas Hum, para que elas atendam a população, hum. elas precisam instalar. O grande problema que a gente tem, muitas vezes a gente reclamar que o sinal está ruim e tal, Isso. não é porque a operadora está com problema, é Hum, porque ali precisa de uma antena e o processo de licenciamento da antena, ele é muito moroso. Né? A gente tem situações que tem processos de mais de 2 anos, por exemplo, que estão esperando, aí as operadoras esperam a autorização por conta da prefeitura para que aquela antena possa ser instalada. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo de desmistificação do 5G para o poder público municipal e levando a importância do papel deles nesse processo, que é principalmente adaptar e modernizar a sua lei de antenas para que justamente permita-se um licenciamento mais fácil. Não significa que eles devem deixar de controlar, não. Mas como o 5G ele traz a necessidade de ter um número maior de antenas, mas que são antenas menores e que vão se confundir com o mobiliário urbano, não tem motivo de ter um processo de licenciamento tão complicado como é o da infraestrutura de grande porte, aquelas torres que a gente vê e tal. Quando a gente estiver falando de uma infraestrutura de pequeno porte, hum. esse processo tem que ser diferenciado. E é essa a diferença entre a lei mais moderna, que a gente está trabalhando com os municípios de Santa Catarina, e ressalto, Santa Catarina é o estado que mais municípios hoje conta estão com essa lei modernizada. Então, são 35 municípios hoje, faz parte do nosso trabalho, esse acompanhamento, e temos aí esse observatório que cria o mapa do 5G em Santa Catarina. Hum. A gente vê, essa semana saiu uma notícia de que 600 municípios no estado de São Paulo ainda não têm. Bom, aqui nós temos 35, claro, tem um longo trabalho a ser percorrido, é pouco mais de 10%, mas a gente está no caminho. E o que nós esperamos? Que a partir do momento em que mais e mais municípios façam esse trabalho, isso seja acelerado, porque o município por exemplo, vai ver o seu vizinho fazendo e vai querer fazer também. Você está falando da legislação, né, que precisa ser alterada para receber essa antena 5G, tudo isso que a gente já vem conversando desde o ano passado, né, Fernando? Correto, é isso mesmo. Tá, Fernando, agora me diz uma coisa. Então, quer dizer que em quanto tempo esse meu iPhone, que é o 11, em quanto tempo ele vai se transformar numa carroça? Vai Eu sei. demorar. Que Vai demora o quê? demorar. Ano Vai que vem? demorar até porque eu acredito que Balneário Camboriú não deva receber o 5G antes de meados do ano que vem, por exemplo. É. Tá? Por quê? Porque, não é porque a operadora não quer. Né? Eu acho que assim, a operadora tem um interesse. Nós temos aqui em Santa Catarina a Unifique, que tem todo o interesse, inclusive, de operar no estado de Santa Catarina. Ela é uma das vencedoras do edital do 5G, mas existe um problema físico. O 5G trabalha numa frequência muito próxima à da recepção da TV aberta via satélite. Então, tem que haver uma migração do serviço de TV via satélite de uma frequência para outra. E isso vai acontecer através da migração das próprias antenas parabólicas. Claro que a gente vê essas questões, né, de recepção da TV aberta via satélite mais no interior, nos municípios ou nas regiões mais densamente povoadas, a TV aberta terrestre ela é mais comum, mas faz parte da política pública da instalação do 5G, a migração dessa população, e inclusive aqui tem uma política social bem interessante, porque a população de baixa renda receberá a antena
e o receptor gratuitamente em suas residências, então isso é muito importante, daqui a pouco isso deve chegar em Balneário Camboriú no ano que vem, então é muito importante, inclusive, que o poder público se mobilize para fazer isso, para que aquelas pessoas não deixem de ver TV, porque elas vão ter que migrar para essa outra antena parabólica gratuitamente, ressalto, a TV aberta, ela continua sendo gratuita, não existe assinatura para elas, mas esse processo tem que ser concluído, para que então esta frequência esteja liberada para que o 5G chegue. Então, existe esse trabalho, e é um trabalho gigante, a gente está falando aí, existem estatísticas que falam até de 20 milhões de residências, de pessoas que recebem TV aberta via satélite no Brasil, então vocês podem entender que é um trabalho, ou seja, bastante grande que tem que ser concluído. E em razão disso, é que existe um cronograma de implementação. Então, se a gente for seguir esse cronograma, a próxima cidade em Santa Catarina a receber é Joinville, que é a cidade com mais de 500 mil habitantes. Depois deve entrar a faixa de Balneário Camboriú, que são as cidades acima de 200 mil habitantes. Mas a gente está falando de 2025, 2026. Ah, tá. A primeira aqui em Santa Catarina deve ser qual? Floripa? Joinville. Floripa, né? Joinville. Por obrigação, né? Que é a capital. Capital. Mas Joinville, que é a próxima faixa, que é as cidades acima de 500 mil habitantes, seria Joinville. Mas lembrando, isso é como obrigação mínima. Se a limpeza do espectro acontecer de forma acelerada, a gente sabe das operadoras que elas também acelerarão esse processo. Então, é assim, como mínimo, ou seja, o pior dos casos é receber o 5G em Joinville, por exemplo, até 2025. 2022, 23, 24, o sinal estará disponível apenas nas capitais, ressalto, como obrigação mínima. Tá? Ah, tá. 2025, então dá tempo ainda de pegar o lançamento do iPhone, guardar dinheiro para trocar o celular. Ah, dá para se programar. Eu acredito que sim, mas não muito. Eu acho que já não deve muito? começar a pensar aí para o ano que vem. Ai, gente, do jeito que tá caro esses iPhones, tá difícil competir. Não só os iPhones, todos os celulares. Bem caros. Fernando, só a última pergunta. Você falou sobre as antenas. Elas serão menores, então? Serão menores. Né? Mais práticas. A gente vai ver que as antenas do 5G, elas terão aí, algumas vezes, até o tamanho de uma caixa de sapato e, eventualmente, a gente não vai nem vê-las. Já existem projetos bem interessantes de colocação dessas antenas dentro das luminárias dos postes de iluminação pública. Então, essas luminárias passam a ser inteligentes e trazem ali a conectividade 5G. Ou seja, elas não vão aparecer. Então, isso é bem interessante. Tá certo, então. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês, bom dia. Bom final de semana, a gente segue te acionando aqui porque você é o cara da tecnologia. Nós vamos te convidar para o nosso podcast. É verdade. Abraço. É um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Certo. 7 horas e 49 minutos, Fabiane.